Olá! Nesse estudo abordaremos um dos assuntos mais intrigantes da Bíblia, o selamento ou o assinalamento dos 144 mil. Para facilitar a compreensão desse maravilhoso tema, utilizaremos gráficos e ilustrações. Serão esclarecidos pontos tais como: qual é a importância desse assunto? Quando começou a obra do assinalamento? Quando o selamento será concluído? É o número 144 mil um número simbólico ou literal? É possível ser salvo sem ser contado neste grupo? Teremos neste programa a resposta para estas e outras questões. Agora, no programa Encontro com a Verdade. Bem, vamos então à pergunta: qual é a importância da mensagem do selamento dos 144 mil? É bem verdade que Ellen White escreveu que não tinha luz sobre quem constitui precisamente os 144 mil ou que pessoas irão fazer parte deste grupo. Porém, precisamos entender que, assim como não podemos saber quem precisamente será salvo ou que pessoas estarão no reino de Deus, todos concordam, porém, que precisamos estudar sobre a doutrina ou sobre a verdade da salvação. Da mesma forma, mesmo não podendo saber quem constitui precisamente os 144 mil ou que pessoas farão parte deste grupo, precisamos compreender as verdades que envolvem a obra do selamento e a importância dessa mensagem em verdade. Acompanhe comigo o que encontramos no livro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4 a 6. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, mancebos e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Perceba, segundo este texto, que somente os que tiverem o sinal de Deus serão poupados. Os que têm o selo de Deus serão os únicos, segundo a inspiração, que não serão destruídos. Esta questão, portanto, do selamento ou do assinalamento é uma questão de vida ou morte, e não um problema qualquer sem importância. A inspiração ainda nos assegura que apenas os que tiverem o sinal de Deus serão protegidos. Somente os que têm o selo do Deus vivo serão abrigados da tempestade de ira que brevemente cairá sobre a cabeça dos que rejeitaram a verdade. Não existirá, então, uma terceira possibilidade, onde uma pessoa poderá não receber o selo de Deus e mesmo assim ser salva em outra classe. O texto do livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 67, nos diz assim: nossa maneira de proceder determinará se receberemos o selo do Deus vivo ou seremos abatidos pelas armas destruidoras. A grande massa de cristãos nominais sofrerá amargo desapontamento no dia de Deus. Não tem sobre a fronte o selo do Deus vivo. Algumas pessoas dizem o seguinte: não importa se farei ou não parte dos 144 mil. O importante, dizem elas, é ser salvo.
No entanto, segundo este texto, os que não fizerem parte dos 144 mil serão desapontados, ou seja, se perderão. Então verão que o argumento, não importa se farei ou não parte dos 144 mil, o importante é ser salvo, é totalmente equivocado e perigoso. Verão que se não fizeram parte dos 144 mil, não lhes resta outro destino, a não ser serem destruídos. Por isso, segundo a inspiração, serão desapontados. Poderia alguém ficar desapontado se, embora não fizer parte dos 144 mil, for salvo, por exemplo, na grande multidão? Diz a inspiração: quem pode suportar o pensamento de ser passado por alto quando o anjo sair a selar os servos de Deus na fronte? A obra do selamento dos 144 mil, portanto, figura entre os principais assuntos e temas da inspiração e merece toda a nossa atenção. No livro Primeiros Escritos, na página 118, nós encontramos a seguinte afirmação: ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente, a atenção toda. Vamos agora à seguinte pergunta: quando começou a obra do selamento dos 144 mil? Segundo o Apocalipse, a obra do selamento ou do assinalamento dos 144 mil ocorre entre a queda das estrelas mencionada no versículo 13 do capítulo 6, que aconteceu em 1833, e o silêncio no céu do capítulo 8, versículo 1, que menciona o período da segunda vinda de Jesus. Precisamente sabemos que a obra do selamento iniciou-se poucos anos depois de 1833, ou seja, em 1844, e termina pouco tempo antes da segunda vinda de Jesus. A inspiração, depois de citar de forma enfática o ano de 1844, diz o seguinte: vamos ler no mesmo livro, Primeiros Escritos, agora na página 42 e 43. Satanás está usando cada artifício neste tempo de selamento, a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Vi que Deus estava estendendo uma cobertura sobre o seu povo, a fim de protegê-lo no tempo de angústia, e que cada alma que se decidia pela verdade e era pura de coração devia ser coberta com a proteção do Todo-Poderoso. O Espírito Profecia afirma, portanto, que depois que Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial em 1844, a partir daquele ano já estamos vivendo no tempo do selamento. E que Deus estava já estendendo uma cobertura sobre o seu povo para protegê-lo no tempo de angústia. Esta cobertura é a obra do selamento, sem a qual não se poderá subsistir no tempo de angústia. Em outra passagem, agora na página 58, também encontramos a seguinte afirmação: o tempo do selamento é muito curto e logo passará. Agora, enquanto os 4 anjos estão contendo os ventos, é o tempo de fazer firme a nossa vocação e eleição. Claramente se percebe, através deste texto, que a obra do selamento estava já ocorrendo no século XIX e que logo terminaria. E que os anjos, segundo a passagem, estavam contendo os ventos para que a obra do assinalamento prosseguisse. Também em uma publicação na revista Adventista, encontramos a seguinte afirmação: nossos pioneiros viram o tempo da expiação final, de 1844 até o fim do tempo da graça, como o tempo do selamento, e divisaram a mensagem que pregavam, convidando o povo a prestar obediência a todos os mandamentos de Deus, como a mensagem do selamento.
já que a obra do selamento começou em 1844, a inspiração fala de algumas pessoas que já foram seladas nos dias de Ellen White e dos pioneiros adventistas. No livro Eventos Finais, na página 191, nós encontramos o seguinte: em nossa terra vivem homens que passaram dos 90 anos de idade. Os resultados naturais da velhice se fazem notar em sua debilidade, mas eles creem em Deus e o Senhor os ama. O selo de Deus está neles, e se encontrarão entre aqueles a cujo respeito o Senhor disse: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Também no livro Mensagens Escolhidas, no volume 1, na página 66, nós encontramos a seguinte afirmação: bem, louvado seja o Senhor, irmãos e irmãs. Esta é uma reunião extraordinária para os que têm o selo do Deus vivo. Quando essa afirmação foi feita, algumas pessoas questionaram o que havia sido dito pela profetisa. Como assim, perguntavam elas? Uma reunião para os que já estavam selados, para os que já tinham o selo de Deus? Ellen White então esclareceu: não há nisto nada que não sustentamos ainda. Referências às nossas obras publicadas mostrarão nossa crença de que os justos vivos receberão o selo de Deus antes do fim da graça. Também que eles fruirão honras especiais no reino de Deus. Outro escritor também afirmou: denomina-se selamento a um processo espiritual, invisível para os olhos humanos, que se acha em marcha e muito logo terminará no fim do tempo da graça. Vamos então a outra questão. Os que morreram fiéis à mensagem fazem parte dos 144 mil? Como vimos até aqui, a obra do assinalamento está em andamento desde o ano de 1844. E neste caso, todos aqueles que se identificaram com a mensagem do terceiro anjo, mesmo tendo já passado pela morte, são contados com os 144 mil. A inspiração nos mostra claramente que alguns dos 144 mil passarão pela morte. Vamos ler o que está registrado aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 6, versículo 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. A Bíblia mostra duas classes de salvos, os da grande multidão de Apocalipse 7, versículo 9, que não tem número específico. Leamos. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos, e com palmas nas suas mãos. E em Apocalipse capítulo 7, versículo 4, e no capítulo 14, versículo 1, vemos outra classe de salvos que tem um número específico, um número contado que se completa. A Bíblia diz que algumas pessoas desse único grupo de salvos que se completa, o dos 144 mil, seriam mortas. E que quando este número se completasse, o sangue dos mártires seria então vingado. Sabemos que quando o número dos 144 mil se completar, se fechará então a porta da graça e começará o derramamento das 7 pragas, a vingança divina. Fica claro, portanto, que alguns dos 144 mil passarão pela morte. Lembre-se do texto que já lemos. Em nossa terra vivem homens que passaram dos 90 anos de idade. Os resultados naturais da velhice se fazem notar em sua debilidade, mas eles creem em Deus e o Senhor os ama. O selo de Deus está neles,
e se encontrarão entre aqueles a cujo respeito o Senhor disse: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Essas pessoas mencionadas neste texto, logicamente já morreram, mas morreram seladas ou assinaladas. A expressão bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor é dita delas porque repousarão durante a maior parte do tempo de angústia e ressuscitarão para fazerem parte dos 144 mil. Escrevendo sobre uma determinada pessoa que havia falecido, Ellen White afirmou o seguinte, vamos ler no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 263. Quase não sei o que lhe dizer. A notícia do falecimento de sua esposa foi para mim avassalante. Quase não o pude acreditar e ainda agora dificilmente acredito. Deus, na noite do sábado passado, deu-me uma visão que escreverei. Vi que ela estava selada, e a voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre a terra, e estaria com os 144 mil. Vi que não precisamos chorar sobre ela. Ela repousaria durante o tempo de angústia. E tudo o que pudéssemos lamentar seria nossa perda de ficar privados de sua companhia. Vi que seu falecimento redundaria em bem. Sobre esta afirmação da inspiração e de seu significado, lemos o seguinte. Vamos à pergunta. Ensinava irmão White que aqueles que morreram na mensagem desde 1844, e de quem é dito, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, serão membros dos 144 mil? Posso assegurar-te, irmão, que essa era a crença e o ensino de Ellen White. Muitas vezes eu a ouvi fazer declarações com esse efeito, e tenho em meu poder uma carta ao irmão Hastings, que é mencionada a página de Life Skiffs, na qual ela diz claramente que a esposa dele, que havia falecido recentemente, seria membro dos 144 mil. Também na Revista Adventista do ano de 1919, encontramos a seguinte afirmação. Durante certo tempo, tem se discutido entre o nosso povo sobre a questão quem pertencerá aos 144 mil. Alguns diziam que aqueles que morreram na fé na tríplice mensagem angélica pertencerão a este grupo feliz, ao passo que outros sustentaram a ideia de que somente aqueles que vivem até o fim sem ver a sepultura se acharão entre este número. Faz pouco tempo, o signatário ouviu uma pregação do irmão Irving, que ele proferiu diante dos membros da comissão da Conferência Geral e na qual leu uma declaração que lhe fizera irmão White. Declaração esta que para sempre devia resolver esta questão para aqueles que creem no espírito de profecia. O irmão Irving havia perguntado diretamente ao irmão White se os que morreram nesta mensagem se achariam entre os 144 mil. A declaração dela, segundo foi escrita então em taquigrafia, foi: ó sim, os que morreram na fé estarão entre os 144 mil. Para mim é isto muito claro. Esperamos que esta declaração dissipará toda dúvida que porventura tenha surgido na mente de alguns e animará os nossos irmãos velhos que se acham perto do fim de sua carreira terrestre. Devemos agradecer sempre a Deus as claras declarações que nos deu por meio do Espírito de profecia. Outra prova bastante clara que alguns dos 144 mil passam sim pela morte se obtém da seguinte forma. Vamos ler agora no livro Primeiros Escritos, na página 285. Tudo parecia desviado de seu curso natural. Os rios deixavam de correr. Nuvens negras e pesadas subiam e batiam uma nas outras. Havia, porém, um lugar claro de uma glória fixa, donde veio a voz de Deus, semelhante a muitas águas, abalando os céus e a terra. Houve um grande terremoto. As sepulturas se abriram,
e os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, saíram de seus leitos de pó glorificados para ouvir o concerto de paz que Deus deveria fazer com os que tinham guardado a sua lei. O céu abria-se e fechava-se e estava em comoção. E, falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus e declarando o concerto eterno com seu povo, proferia uma sentença e então silenciava, enquanto as palavras estavam a repercutir pela terra. Perceba de forma clara que o concerto de paz será realizado apenas depois da ressurreição especial. Os salvos que morreram fiéis à mensagem ressuscitarão para ouvirem o concerto de paz e o dia e a hora da vinda de Jesus. No próximo texto, você poderá notar facilmente que quando Deus faz o concerto de paz, anunciando o dia da vinda de Jesus, depois da ressurreição especial já ocorrida, o número total de santos vivos para esperar Jesus voltar é somente de 144 mil. Leia agora na página 15. Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, o qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Para entendermos melhor, façamos uma comparação. Suponhamos que os 144 mil não passam pela morte. Neste caso, quando ocorrer a ressurreição especial, qual seria o número de salvos ou santos vivos a viver um pouco antes da segunda vinda de Jesus? Logicamente, um número maior que 144 mil, pois que 144 mil já estavam vivos, e mais os que ressuscitaram na ressurreição especial somariam um número superior a 144 mil, sem dúvida. Mas notemos que, depois da ressurreição especial, o número total de santos vivos é de 144 mil. Ou seja, em verdade, apenas parte do número dos 144 mil é que estará viva antes da ressurreição especial, e outra parte estará na sepultura. Quando ocorrer a ressurreição parcial, então é que o número ficará completo. Digamos que existam 44 mil salvos que fazem parte dos 144 mil, mas que estão mortos, e que 100 mil serão os que estarão vivos a contar do fechamento da porta da graça. Quando ocorrer a ressurreição especial, estes 44 mil ressuscitarão, que somados com os 100 mil vivos, então teremos o total de 144 mil santos vivos a esperarem Jesus voltar. Exatamente isto é o que estes dois textos citados querem nos mostrar de forma bem clara e incontestável. Esta quantidade de 44 mil mortos, relembrando, é apenas ilustrativa para facilitar a compreensão, de sorte que não sabemos quantos já morreram, os quais ressuscitarão na ressurreição especial para completar o grupo dos 144 mil. Acreditamos que os textos citados e estudados são mais que suficientes para entendermos que os pioneiros adventistas fiéis à mensagem serão contados com os 144 mil, fazendo parte deste seleto grupo e que estarão vivos quando Jesus voltar. Vamos agora à seguinte pergunta. O número dos 144 mil é um número simbólico ou literal? O texto do Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 4, nos diz assim: E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Lendo o texto, nada nos indica que este número não seja literal. O fato dos 144 mil serem citados em algum contexto simbólico, como encontramos em Apocalipse 7, não mostra que este número também
deva ser simbólico. Os números podem se encontrar em um contexto simbólico, mas sempre seguirão sendo literais. Em Daniel 7, por exemplo, temos ali citados 4 animais em um contexto totalmente simbólico, mas o número de animais continua sendo de apenas 4. O mesmo ocorre com os 10 chifres do animal terrível e espantoso, que são simbólicos, mas continuam sendo apenas 10. Ou com os 3 chifres, que são arrancados dentre os 10, mas que continuam sendo 3. E esta lista ela poderia ter outros exemplos, tais como as 7 trombetas, que encerram acontecimentos totalmente simbólicos, mas que continuam sendo apenas 7. O mesmo se dá com os 7 selos, as 7 igrejas, as 7 cabeças da besta, que são simbólicas, em um contexto totalmente simbólico, mas que representam apenas 7 montes ou 7 reis. Mais alguns detalhes nos ajudarão a concretizar a verdade lógica e racional que o número dos 144 mil é literal sim. Suponhamos, no entanto, seja um número simbólico, que representa, na verdade, uma quantidade maior de salvos. Em uma visão deste grupo ou deste número, quantas pessoas seriam então vistas? Vejamos bem, se ao ouvir o número de 144 mil, este número representasse, por exemplo, 2 bilhões de salvos, quantas pessoas veríamos se nos fosse dado o privilégio de ver estes salvos? Veríamos apenas 144 mil ou veríamos 2 bilhões? Claro que veríamos os 2 bilhões. Mas quando foi dado ao apóstolo João ver o número dos salvos, o número dos selados, ele disse o seguinte: vamos ler o que está registrado aqui no capítulo 14 do livro do Apocalipse, no versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e de seu pai. A inspiração ainda confirma a literalidade deste número com as seguintes palavras. Leiamos agora no livro Primeiros Escritos, na página 15. Os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Também no livro O Grande Conflito, na página 613 e 614, nós encontramos o seguinte: cessa então Jesus de interceder no santuário celestial, com grande voz diz: está feito. Todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Cristo fez expiação por seu povo e apagou os seus pecados. O número de seus súditos completou-se. Digamos que você tem um bonito pomar em sua casa com muitos pés de laranja. Você pede então a alguém que lhe faça o favor de lhe apanhar 10 laranjas. Ele vai ao pomar, esta pessoa vai ao pomar e começa então a apanhar as laranjas e começa a contar. 1, 2, 3. Quando chegar em 10, esta pessoa vai pensar: completou o número. Mas se você não especifica a quantidade, se você não lhe diz exatamente o número de laranjas que ele deve apanhar, que esta pessoa deve apanhar, ela poderá dizer em algum momento que o número de laranjas completou-se. Vamos ler um outro texto agora, no livro Primeiros Escritos, na página 279. Vi anjos indo aceleradamente de um lugar para outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Numerar é colocar número em determinado objeto ou indivíduo. É dizer, este é o primeiro, este é o segundo, este é o terceiro e assim sucessivamente. Isto não seria possível se o número dos 144 mil fosse um número simbólico e não literal. Ainda na página 280 deste mesmo livro, encontramos a seguinte afirmação: naquele tempo terrível,
depois de finalizada a mediação de Jesus, os santos estavam a viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Cada caso estava decidido, cada joia contada. Lembre-se que a grande multidão, em contraste com os 144 mil, não pode ser contada, porque ela não tem um número específico. Todas estas passagens inspiradas atestam enfaticamente que os 144 mil é um número literal constituído dos que já morreram e dos que ainda morrerão fiéis à tríplice mensagem angélica e dos fiéis a esta mensagem que não passarão pela morte. Bem, o nosso estudo sobre a obra do selamento continuará agora com a ajuda de gráficos. Vamos começar analisando a situação de todas as igrejas do mundo no que se refere aos fiéis e infiéis que no presente existem em todas as igrejas e que ainda tem um caso pendente no santuário celestial. Nos gráficos, colocamos apenas duas igrejas em vermelho, as quais representarão as milhares de igrejas apostatadas ou caídas que não constituem a Igreja de Cristo. É importante destacar também que a Igreja de Deus é apenas uma. Deus não reconhece como sendo dele duas ou mais organizações religiosas. É importante entendermos que ele tem e reconhece apenas uma igreja, e esta, em nosso gráfico, está representada pela igreja em azul. Vamos agora analisar alguns pontos que estão relacionados com estas igrejas. Primeiro, na Igreja de Deus se encontram os fiéis na tríplice mensagem angélica, os quais serão representados por este símbolo também em azul. Como você pode perceber, estes irmãos sinceros e fiéis à verdade não podem estar em nenhuma outra igreja, pois que a única igreja que conhece as mensagens dos três anjos e suas implicações, ou a verdade para este tempo, é a Igreja de Deus. Logo, para que possam ser fiéis à última mensagem de salvação, devem se encontrar, estes fiéis devem estar na única Igreja de Deus e não em outra igreja qualquer, nas quais a obediência à verdade plena é uma impossibilidade. A inspiração diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E a irmã White também escreveu: fazer julgo com os que não são consagrados e ainda ser leal à verdade é simplesmente impossível. Não podemos unir-nos com os que se estão servindo a si mesmos, que estão trabalhando conforme planos mundanos, sem perdermos nossa ligação com o Conselheiro Celestial. Qualquer ligação com os infiéis e incrédulos que nos viesse identificar com eles é proibida pela palavra. Temos de sair do meio deles e ser separados. Em caso algum, devemos unir-nos a eles em seus planos de trabalho. Por isso você pode notar neste gráfico que todos os que são fiéis à verdade da tríplice mensagem angélica se encontram na única Igreja de Deus que cremos, segundo a palavra de Deus, ser um movimento de reforma. Segundo, na Igreja de Deus existem também aqueles que não são fiéis à verdade, mencionados pela inspiração como sendo o joio que existe na igreja, porém sem fruto visível ou pecado declarado. No gráfico, estes infiéis à luz da tríplice mensagem estão representados pelo símbolo em vermelho. Terceiro, estas pessoas infiéis que não vivem a luz que receberam em maior ou menor grau se encontram também nas igrejas caídas. Quarto aspecto.
Nas igrejas caídas ou nas igrejas que não constituem a Igreja de Deus na Terra, representadas, como já mencionamos, pelas igrejas em vermelho, existem também pessoas que não conhecem a verdade da tríplice mensagem angélica, mas que são fiéis à mensagem que receberam nestas igrejas. Estas pessoas serão representadas pelo símbolo na cor verde. Quinto, neste gráfico existe um detalhe muito importante, o qual é representado pela quantidade de símbolos nas igrejas, que é o fato de que na Igreja de Deus, como você pode perceber, a maior parte de seus membros são fiéis e apenas uma minoria infiel. Já nas igrejas caídas é o contrário, ou seja, os fiéis constituem uma minoria e a maioria é infiel. E sexto, neste gráfico não representamos os que já podem estar selados na igreja azul, na Igreja de Deus. Apesar do Espírito de Profecia mencionar, por exemplo, pessoas que podem ser seladas vivas em idade avançada em nossos dias, como se pode ler no livro Eventos Finais, ali na página 191. E também não representaremos no gráfico o caso daqueles que já foram selados e que já morreram, como é o caso da senhora Hastings, mencionada no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 263. Nós achamos por bem focalizar apenas as pessoas que serão seladas depois da sacudidura, já que estas comporão a maior parte dos assinalados. Agora nos cabe a seguinte pergunta: o que acontecerá às pessoas de outras igrejas que são fiéis à verdade parcial que conhecem, que são obedientes à mensagem que receberam nas igrejas caídas ou nas igrejas que não constituem a Igreja de Deus? Essas pessoas não conhecem a verdade plena da tríplice mensagem, como as que se encontram na Igreja de Cristo. Muitas dessas pessoas ainda continuam a guardar o domingo, crer na imortalidade da alma, continuam acreditando em muitas coisas para as quais não se encontra base nenhuma na palavra de Deus. Contudo, creem estar fazendo a vontade de Deus, porque não tiveram luz sobre a verdade. Qual será o fim destas almas, caso morram na ignorância? Vejamos a resposta para esta pergunta no Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 41. Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Enquanto alguém não conheceu ou não viu a verdade, Deus não lhe atribui o pecado. Mas quando alguém entra em contato com a verdade e a assimila, a compreende, então aquele que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado, como está lá em Tiago 4, versículo 17. Jesus deixou claro desta maneira que o pecado somente existe quando existe o conhecimento e o mesmo não é praticado, quando este conhecimento não é praticado. Também no livro O Grande Conflito, na página 449, nós lemos assim: mas os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que em assim fazendo, estavam a guardar o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana, que creem sinceramente ser o domingo o dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Também no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, na página 116, nós encontramos a seguinte afirmação: se houvesse luz a respeito e essa luz fosse rejeitada, então haveria condenação e o desagrado divino. Mas, antes que a luz venha, não há pecado, pois não existe luz rejeitada.
O próximo evento na história da Igreja de Deus nesta terra será a sacudidura, um terrível tempo de provas, onde a Igreja de Deus será purificada do joio ou dos infiéis que nela ainda estão. É neste tempo que o joio, que até então não dera fruto, mostrará seu verdadeiro caráter, abandonando a verdade. Você pode então notar por este gráfico a Igreja de Deus sendo sacudida. E os infiéis à verdade, aqueles descuidados e mornos, indiferentes à mensagem, abandonando então a igreja e se unindo às igrejas caídas e apóstatas. Perceba com clareza no gráfico que, depois da sacudidura, não permanecerá nenhuma pessoa infiel à verdade da tríplice mensagem na Igreja de Deus. A Igreja de Cristo estará então pura e preparada para a chuva serôdia. Diz a inspiração: diminuíra o número dos que faziam parte deste grupo. Ao serem sacudidos, alguns tinham sido arrojados fora do caminho. Os descuidosos e indiferentes, que não se uniam com os que não prezavam suficientemente a vitória e a salvação, para por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não as alcançaram e foram deixados atrás em trevas. A grande questão que está tão próxima eliminará aqueles a quem Deus não designou, e ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Por ocasião da chuva serôdia, ocorrerá então a conclusão da obra do selamento, que teve seu início, como vimos até aqui, em 1844. Ao ser o Espírito Santo derramado sobre os fiéis que permaneceram na Igreja de Deus, mesmo estes passando pela terrível sacudidura, isto constituirá o sinal de que o remanescente está selado com o selo de Deus, nada havendo então que venha mudar esta condição. Estes fiéis selados são representados agora pelo símbolo dourado e que continuam fazendo parte da única Igreja de Deus na Terra. Agora, cheios do poder do Espírito Santo, estes fiéis levarão a mensagem àquelas almas sinceras que se acham nas igrejas caídas, para as quais a porta da graça ainda se encontrará aberta. No livro O Grande Conflito, na página 612, nós lemos assim: servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes, em toda a extensão da terra, será dada a advertência. Este texto do livro Grande Conflito é importantíssimo. Nota-se pelo mesmo que a mensagem não será pregada por milhões de pessoas. O número daqueles que estarão empenhados na última mensagem de graça ficará apenas na casa de milhares. Pelo que estamos estudando, estes milhares que darão a mensagem será menos que 144 mil pessoas, pois que parte deste grupo estará então na sepultura. Muitas pessoas acreditam que uma igreja com milhões de pessoas é que realizará a obra de evangelizar o mundo todo. Mas como temos visto e continuaremos a ver no decorrer deste estudo, o espírito de profecia discorda disto. A inspiração ainda diz: antes de a obra encerrar-se e terminar o selamento do povo de Deus, receberemos o derramamento do Espírito de Deus. Esta é outra passagem muito importante. Veja a expressão, terminar a obra do selamento. Isto mostra que a obra do selamento já está em andamento e que a chuva serôdia apenas concluirá um acontecimento que já estava ou que está ocorrendo. Perceba no gráfico que, por ocasião da chuva serôdia, os símbolos verdes que representavam os fiéis que estavam nas igrejas caídas
deixam suas igrejas, pois que agora compreenderam a verdade e tomam então posição ao lado do povo de Deus na igreja do Senhor. Neste momento, deixam de serem os fiéis que estavam nas igrejas caídas para passarem a fazer parte dos que são fiéis à tríplice mensagem angélica ou daqueles que são selados. Almas que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas responderam à chamada, e os que eram preciosos retiraram-se apressadamente das igrejas condenadas, assim como precipitadamente fora Ló retirado de Sodoma antes da sua destruição. É neste tempo que se cumprirá as palavras do Salvador. Este evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as gentes e então virá o fim. Nenhuma alma fiel permanecerá nas igrejas caídas. A verdade será pregada em todo o mundo. Todos, sem exceção, ouvirão a verdade. Com a pregação da verdade ocorre o selamento das últimas pessoas para fazerem parte dos 144 mil. Enquanto estas almas estavam na ignorância, Deus aceitava sua obediência naquilo que julgavam ser correto. Se tivessem morrido naquela condição, antes de ouvirem a mensagem, fariam parte da grande multidão. Mas como permaneceram vivas até que a mensagem foi pregada a todas as tribos, língua e povo, devem tomar sua posição ao lado da verdade ou receberão o sinal da besta e estarão perdidas, pois que não são mais inocentes. Ao tomarem posição ao lado da verdade, que passam a conhecer, são automaticamente seladas para fazerem parte dos 144 mil. No livro Meditação Matinal de 1977, na página 240, nós lemos assim: a última grande advertência tinha soado por toda parte e havia instigado e enraivecido os habitantes da terra que não quiseram receber a mensagem. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Depois da proclamação da verdade, portanto, não existirá nenhum fiel nas igrejas caídas ou pessoas que morrerão depois desse período e que ainda farão parte da grande multidão. Por este tempo, todos os que fazem parte da grande multidão estarão na sepultura, e os únicos santos vivos são aqueles que fazem parte dos 144 mil, e os demais vivos estarão selados com o sinal da besta. Ainda neste mesmo livro, na página 209, lemos assim: se a iluminação da verdade vos foi apresentada, revelando o sábado do quarto mandamento, e mostrando que não há na palavra de Deus fundamento para a observância do domingo, e não obstante vos aferrais ao falso dia de repouso, recusando a santificar o sábado, a que Deus chama meu santo dia, recebeis o sinal da besta. Quando ocorre isto? Ao obedecerdes ao decreto que vos ordena deixar de trabalhar no domingo e adorar a Deus, conquanto saibais que não existe na Bíblia uma única palavra que mostre não passar o domingo de um dia comum de trabalho, consentis em receber o sinal da besta e rejeitais o selo de Deus. Também no livro Grande Conflito, na página 613, encontramos: quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra, recebeu a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, e acha-se preparado a hora probante que diante dele está. No céu, anjos apressam-se de um lado para outro. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final, e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos
receberam o selo do Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Levanta as mãos e com grande voz diz: está feito. E toda a hoste angélica depõe suas coroas ao fazer ele o solene aviso: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Cristo fez expiação por seu povo e apagou seus pecados. O número de seus súditos completou-se. Note bem a clareza deste texto. Ele nos diz que depois que a mensagem do terceiro anjo for pregada, o mundo todo então terá sido submetido à prova final. E todos os que aceitarem a verdade receberão o selo do Deus vivo. Ou melhor, não existirá um meio termo, ou aceita-se a mensagem e é selado, ou ao rejeitá-la, recebe-se então o sinal da besta. Onde neste tempo estará a grande multidão? Em que lugar poderíamos encaixá-la? Em lugar algum, a não ser na sepultura. Pois quem for achado fiel à mensagem estará selado, se tornará parte dos 144 mil. E quem não for fiel à verdade, então receberá o sinal da besta. Neste tempo, todos os que fazem parte da grande multidão estarão no pó da terra, na sepultura, aguardando a segunda vinda de Jesus, quando então ressuscitarão. Você se recorda do texto deste livro, O Grande Conflito, que diz que Deus aceita a sinceridade de uma pessoa se esta guardar o domingo na ignorância? Veja o que diz o restante do texto. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei, e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira ao papado mais do que a Deus, prestará homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou, adorará a besta e a sua imagem. Ao rejeitarem os homens a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade e honrarem em seu lugar a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, aceitarão de fato o sinal de fidelidade para com Roma, o sinal da besta. E somente depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o povo, e este seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e os dos homens, é que, então, aqueles que continuam a transgredir hão de receber o sinal da besta. Perceba que, depois da mensagem pregada, todos os que a aceitarem receberão o sinal de Deus, farão parte dos 144 mil selados. Se recorde do texto que nós já lemos. O mundo foi submetido à prova final, e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Por outro lado, todos os que rejeitarem a mensagem receberão o sinal da besta. Vamos repetir parte do texto. Ao rejeitarem os homens a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade e honrarem em seu lugar a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, aceitarão de fato o sinal de fidelidade para com Roma, o sinal da besta. E somente depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o povo, e este seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e os dos homens, é que, então, aqueles que continuam a transgredir hão de receber o sinal da besta. O fechamento da porta da graça se dá logo que o número dos 144 mil se completa. Então Jesus fará o solene pronunciamento, registrado aqui no livro do Apocalipse,
no capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Vi anjos indo rapidamente de um lado para outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e informou a Jesus que sua obra estava feita, e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que estivera ministrando diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito, está consumado. E todo o exército dos anjos tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Verificando com cuidado este gráfico, podemos ver que logo que a mensagem for pregada e todos fizerem sua decisão ou contra ou a favor dos mandamentos de Deus, então teremos o fechamento da porta da graça. Olhando o gráfico, podemos ver que, por aquele tempo, existirá apenas 2 grupos de pessoas neste mundo, a saber, os salvos selados com o selo de Deus, que fazem parte dos 144.000, representados pelo símbolo dourado, e os perdidos, assinalados com o sinal da besta, representados pelo símbolo em vermelho. Não existirá nenhuma pessoa que esteja viva que faz parte da grande multidão, ou nenhuma possibilidade de alguém ser salvo sem estar selado. Veja nos textos a seguir que a inspiração diz claramente que haverá apenas 2 grupos. No surgimento da grande controvérsia, revelam-se 2 partes: os que adoram a besta e sua imagem e recebem seu sinal, e os que recebem o selo do Deus vivo, que tem em suas testas escrito o nome do Pai. É-nos mostrado claramente que haverá 2 grupos quando aparecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só poderá haver 2 classes. Cada participante é assinalado distintamente, ou com o selo do Deus vivo, ou com o sinal da besta e de sua imagem. O povo de Deus será então imerso naquelas cenas de aflição e angústia descritas pelo profeta como o tempo de angústia de Jacó. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Durante este tempo de angústia, que se inicia com o fechamento da porta da graça, ocorrerá a ressurreição especial ou parcial, que tem lugar no início da 7ª praga. No livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 2, nós lemos: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Perceba a forma como a profecia focaliza esta ressurreição durante o tempo de angústia. Nessa ressurreição, na ressurreição especial, alguns ressuscitam para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Bem diferente da ressurreição por ocasião da segunda vinda de Jesus, onde só ressuscitarão os salvos, e distinta também da ressurreição depois do milênio, onde ressuscitarão apenas os perdidos.
No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 64, nós lemos assim: Disse-lhes Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Notemos bem, relembremos que na segunda vinda de Jesus, como já mencionamos há pouco, apenas os salvos ressuscitarão. Mas como então Caifás verá Jesus voltar nas nuvens do céu? Neste caso, ele terá que ressuscitar um pouco antes da segunda vinda de Jesus. O livro O Grande Conflito traz detalhes sobre este acontecimento. É à meia-noite que Deus manifesta seu poder para o livramento de seu povo. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço de glória indescritível, donde vem a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo: Está feito. Essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Grandes pedras de saraiva, cada uma do peso de 1 talento, estão a fazer sua obra de destruição. Abrem-se as sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados, para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram sua lei. Os mesmos que o traspassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Devemos nos lembrar que a mensagem do terceiro anjo começou a ser pregada no ano de 1844. E todos aqueles que se identificaram com esta mensagem e que passaram pela morte, ressuscitarão glorificados, mas não imortais. A imortalidade só lhes será concedida por ocasião da segunda vinda de Jesus. Na meditação de 1977, na página 197, é-nos afirmado o seguinte: Cristo restaurará a vida que foi arrebatada, pois Ele é o doador da vida. Ele adornará os justos com a vida eterna. Será por ocasião da ressurreição especial que a senhora Hastings ressurgirá do pó, da forma como Armand White profetizou. Vi que ela estava selada, e a voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre a terra, e estaria com os 144 mil. Também no livro Primeiros Escritos, na página 285, vamos repetir aquele texto que nós já lemos. Tudo parecia desviado de seu curso natural. Os rios deixavam de correr. Nuvens negras e pesadas subiam e batiam uma nas outras. Havia, porém, um lugar claro de uma glória fixa, donde veio a voz de Deus, semelhante a muitas águas, abalando os céus e a terra. Houve um grande terremoto, as sepulturas se abriram, e os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, saíram de seus leitos de pó, glorificados, para ouvir o concerto de paz que Deus deveria fazer com os que tinham guardado a sua lei. Neste tempo, o número dos 144 mil ficará completo, porque os que não passaram pela morte, os vivos, serão somados com os selados que ressuscitarem nesta ressurreição para juntos ouvirem o concerto de paz que ocorrerá, como vimos, depois da ressurreição especial. Primeiros Escritos, página 15. Os santos vivos, em número de 144 mil, entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão
ou terremoto. No livro Meditações Matinais, de 1959, nesta aqui que você está vendo em minhas mãos, nós temos aqui na página 182, na página 183 e na 184, as 3 ressurreições mencionadas de forma separadas. Você está vendo aí na página 182 a ressurreição especial ou parcial, que ocorre antes da vinda de Cristo, com vários textos para comprovar esta verdade. Depois, na página 183, você está vendo agora a ressurreição que ocorre durante a segunda vinda de Jesus, onde será ressuscitada a grande multidão. E na 184, a ressurreição para a condenação, que ocorre depois do milênio. Uma determinada publicação do Prelo Adventista também afirma de forma clara: a Bíblia menciona 2 grandes ressurreições. Uma ocorrerá durante a volta de Jesus. É chamada a primeira ressurreição, e dela participarão os justos mortos de todas as épocas. A outra, conhecida por segunda ressurreição, dar-se-á 1000 anos mais tarde, quando reviverem os restantes dos mortos, isto é, os ímpios. Além destas 2 ressurreições maiores, haverá outra bem menor, descrita em Daniel 12. Falando dessa ressurreição parcial, diz a senhora Ellen G. White: todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz, estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Os mesmos que o traspassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. A ressurreição parcial ocorre um pouco antes da vinda de Cristo e a ressurreição geral de todos os justos. Com a ressurreição especial se completa o número daqueles que foram selados sob a pregação das 3 mensagens angélicas. Depois da ressurreição especial, portanto, o número total dos santos vivos será de 144.000. Estes são os únicos santos vivos para recepcionarem Jesus em sua segunda vinda. Os demais salvos pertencem à grande multidão e estarão na sepultura, esperando a manhã gloriosa da ressurreição. A inspiração nos afirma o seguinte: vamos ler aqui no livro O Grande Conflito, na página 640. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador, e que, à distância, parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio, fitam-na enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto. Mencionando os que foram ressuscitados na ressurreição especial sob a voz de Deus, a inspiração nos afirma: os justos vivos são transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. À voz de Deus foram eles glorificados. Agora tornam-se imortais. E com os santos ressuscitados, são arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares. Quando é que eles foram glorificados à voz de Deus? Segundo o que está escrito, por ocasião da ressurreição especial. E durante a segunda vinda de Jesus, tornam-se então imortais. Ocorre logo a seguir a ressurreição da grande multidão. Por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: despertai
despertai, despertai, vós que dormis no pó, e surgi. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. E a terra inteira ressoará com o passar do exército extraordinariamente grande de toda nação, tribo, língua e povo. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Adão, que está em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande estatura e formas majestosas, de estatura pouco menor que o Filho de Deus. Perceba alguns pontos importantíssimos neste texto. Primeiro, enquanto que a ressurreição especial, na qual ressuscitam os que fazem parte dos 144.000, é realizada pela voz de Deus, esta ressurreição geral da grande multidão é realizada pela voz do Filho de Deus. Segundo, enquanto que depois da ressurreição especial sob a voz de Deus, o número dos santos vivos será de 144.000, por ocasião da ressurreição sob a voz de Jesus, os salvos ressuscitados constituirão um exército que não se pode contar, extraordinariamente grande, de toda nação, tribo, língua e povo. Uma referência clara à grande multidão mencionada em Apocalipse 7, versículo 9. E terceiro, enquanto que os que ressuscitam na ressurreição especial são os que morreram fiéis às 3 mensagens, muitos que ressuscitam na ressurreição geral antecedem o momento em que essas mensagens começaram a ser pregadas. O texto que fala da ressurreição geral sob a voz de Jesus menciona, por exemplo, Adão e as gerações posteriores que não chegaram a ter contato com a verdade das 3 mensagens. A palavra de Deus nos diz em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, que os que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda de Jesus, que sabemos agora serem os 144.000, não precederão ou não serão arrebatados primeiro ou antes dos que ressuscitarem. Ou seja, os 144.000 serão arrebatados juntamente com os da grande multidão para encontrarem juntos o Senhor nos ares. No livro Primeiros Escritos, na página 16, nós lemos assim: todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, aonde Jesus trouxe as coroas e com sua própria destra as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Ali, sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram em quadrado perfeito. Todos os salvos de todos os tempos têm algo muito especial em comum. No livro do Apocalipse, no capítulo 22, versículo 14, encontramos o seguinte: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E na meditação matinal de 1977, na página 239, nós encontramos um maravilhoso apelo da palavra de Deus. Procuremos, com todo o poder que Deus nos tem dado, estar entre os 144.000. Porque esta verdade clara e pura não é mais pregada ou amplamente divulgada por aqueles que a poderiam já tê-la feito iluminar todo mundo. Logicamente, para uma determinada igreja que já conta, por exemplo, com mais de 19 milhões de membros, a mensagem do selamento dos 144.000 a coloca em uma situação nada confortável. Mas por quê? Bem, vejamos o que diz a inspiração, livro Serviço Cristão, página 252. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com sua glória, não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que representa ser cooperador de Deus.
Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da Igreja não forem cooperadores de Deus. Uma organização religiosa que tem mais de 19 milhões de membros precisaria, então, para receber a chuva serôdia e concluir a obra, preparar a maior parte dos membros da igreja, ou seja, pelo menos 50% de seus membros mais um. O texto é bem claro. Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Esses mais de 9 milhões de membros, então preparados, receberiam o Espírito Santo e pregariam a todo mundo. O problema é que esses mais de 9 milhões seriam automaticamente selados por ocasião da chuva serôdia, segundo textos claros que já mostramos aqui. E como ficaria a verdade que diz que apenas 144 mil são selados? Isso sem contar os que com a pregação desses mais de 9 milhões ainda receberiam a mensagem. A mensagem do selamento ou do assinalamento, portanto, é bastante desconfortável para uma igreja que conta com milhões de membros, preferindo esta divulgar que esta verdade não deve ser estudada ou compreendida, ou até mesmo que não devemos nos preocupar com tal assunto. A verdade sobre o selamento dos 144 mil mostra que uma igreja com milhões de membros jamais receberá a chuva serôdia. Estamos disponibilizando para download um estudo mais detalhado sobre este tema com mais de 300 citações abordando a obra do assinalamento. O link você encontra na descrição deste vídeo. O estudo propõe respostas precisas e claras para muitas questões levantadas sobre o selamento dos 144 mil. Você também pode entrar em contato conosco através deste canal ou por e-mail. Nós queremos deixar com você o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz assim: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.